Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de estudos. Eu sou a Ileide, professora de português. Essa aula será ministrada para o 8º ano, será a nossa aula 7. E no estudo de hoje falaremos do predicado verbo nominal. Faremos um aprofundamento nesse tipo de predicado. Esse conteúdo se encontra nas páginas 19 a 22 do livro do volume 2. Inicialmente, vamos relembrar o que estudamos sobre predicado até aqui. Veja, temos aqui uma tirinha. Rei, você é o gato que comeu meu irmão. Você é o gato que comeu meus 2 irmãos. Eu amo essa família. Vamos comparar aqui duas orações da tirinha. A primeira, você é o gato. Vamos separar os termos essenciais. Você é o sujeito, é o gato, é o predicado. Nesse predicado, nós temos a forma verbal é e temos o gato, que é um termo referente ao sujeito, um atributo. Portanto, que nós chamamos de predicativo do sujeito. Esse atributo, esse predicativo, é ligado ao seu sujeito por meio do verbo. Portanto, esse verbo é de ligação. A informação básica desse predicado não está contida no verbo, está contida aqui nesse nome, ou seja, no predicativo do sujeito. Portanto, ele vai ser núcleo desse predicado. Vamos para essa outra oração. Eu amo essa família. Aqui nós temos o sujeito, eu. Amo essa família é o predicado. Se tomarmos sujeito e verbo, eu amo, vai surgir a pergunta, eu amo quem? Pergunta de objeto direto. Então, o verbo ele precisa de um objeto direto, que vai ser essa família. Então, nós vamos ter um verbo transitivo direto, um verbo significativo, um verbo de ação, mais o seu objeto, no caso, direto, porque foi ligado diretamente, sem precisar de preposição. Como esse verbo ele indica um processo realizado pelo sujeito, ele é a informação básica, ele é a informação principal do predicado. Sendo assim, ele vai ser núcleo desse predicado. Então, nós temos na primeira oração um predicado nominal. Por quê? Porque o núcleo está aqui no nome, no predicativo do sujeito. E na segunda oração, nós temos um predicado verbal, porque o núcleo está aqui no verbo. Então, vamos relembrar. O predicado ele pode ser constituído por estruturas diferentes. E assim nós teremos 3 tipos de predicado. O nominal, o verbal, que nós já estudamos em aula anterior, certo? Mais aprofundadamente. E temos o verbo nominal que estudamos mais superficialmente. Vamos nos aprofundar agora. Antes, vamos relembrar as estruturas do predicado verbal e nominal. Predicado verbal. Temos um verbo significativo, um verbo de ação, que pode ser intransitivo, não pede complemento, transitivo direto, pede objeto direto, transitivo indireto, pede um objeto indireto, e transitivo direto e indireto, pede um objeto direto e um objeto indireto. Nesse caso, o verbo que indica a ação vai ser núcleo do predicado, por isso chamamos de predicado verbal. Um exemplo, todos dormiam tranquilamente, sujeito todos, dormiam tranquilamente é o predicado. Temos aqui o verbo dormiam, que se completa o processo verbal somente com o sujeito, sem precisar se estender a outros termos. Então, é um verbo intransitivo. Se é um verbo intransitivo, é significativo e vai ser núcleo. Então, nós temos aqui um núcleo do predicado. Tranquilamente é só um adjunto adverbial que acrescentou uma circunstância ao verbo. Temos uma outra oração. A gerente precisava dos documentos. O sujeito, a gerente. Precisava dos documentos é o predicado. Aqui nós temos o sujeito e verbo. A gerente precisava. Precisava de quê?
vem a pergunta de objeto, no caso objeto indireto agora, porque pede uma preposição, que vai aparecer aqui, ó, ligando o complemento documentos ao verbo. Então, nós temos um objeto indireto e o verbo vai ser transitivo indireto, portanto, verbo significativo. E vai ser núcleo desse predicado, ou seja, a informação básica mais importante do predicado, nessas duas situações, está contida nos verbos. Portanto, temos exemplos de predicado verbal. Predicado nominal é aquele que nós temos a seguinte estrutura: verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Porque o predicativo do objeto ele vai aparecer quando tivermos um verbo significativo. Então, qual a estrutura desse predicado nominal? Quando eu tenho verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, que vai ser o núcleo, por isso chamado de nominal. Um exemplo: o rapaz parecia nervoso. O rapaz é o sujeito, parecia nervoso é o predicado. Nós temos aqui a forma verbal ligando este atributo nervoso ao sujeito. O atributo chamamos de predicativo do sujeito. O papel do verbo aqui é só fazer essa ligação do sujeito ao seu predicativo. Então, o núcleo, a parte mais importante, a informação mais importante, está contida aqui no predicativo, que é o núcleo, é o nome, por isso predicado nominal. Neste outro exemplo, nós temos os torcedores estavam eufóricos. Os sujeitos torcedores estavam eufóricos é o predicado. Nós temos aqui o verbo ligando eufóricos, predicativo do sujeito, e que é núcleo, ao sujeito. Se o predicativo é núcleo, é um nome, é a parte mais importante, a informação mais importante do predicado a respeito do sujeito, então nós temos um predicado nominal. Lembraram? Agora, vamos ao predicado verbo nominal e sua estrutura. Predicado verbo nominal, ele tem a seguinte estrutura. O verbo vai ser significativo, portanto, vai ser um verbo de ação intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, que vai ser núcleo, porque ele informa um processo referente ao sujeito. Então, ele é núcleo, é importante, informação importante. Mais um predicativo. Aqui o predicativo poderá ser do sujeito ou do objeto. Por que poderá ser do objeto? Porque também vamos ter verbo transitivo direto, indireto e transitivo direto e indireto, que vai ser também núcleo. Antes, vamos fazer a seguinte análise. Professora, predicado verbo nominal. Por que verbo nominal? Veja bem, nós temos dois núcleos. Um vai ser um verbo, o outro vai ser o nome. Então, o predicado verbo nominal é como se fosse a junção de duas informações. Uma centrada no verbo e outra centrada no nome. Por exemplo, se eu tiver o menino corria na avenida escura. O menino é o sujeito, corria na avenida escura, predicado. É um predicado verbal. Por quê? Porque o verbo correr ele é um verbo de ação, é significativo, mais precisamente intransitivo. Na avenida, adjunto adverbial. Então, a informação básica desse predicado está contida aqui, ó, no verbo, que é núcleo. Então, teríamos um predicado verbal. Nesta outra, o menino estava assustado, o menino sujeito, estava assustado, predicado. Só que agora, assustado é a informação básica que se refere ao menino. Essa informação é ligada ao sujeito por meio do verbo de ligação, estava. Então, a informação básica aqui está no predicativo do sujeito, que é núcleo, que é nome. Então, aqui, predicado nominal. Aqui nós temos duas informações importantes sobre o sujeito menino. Se unirmos essas duas informações, teremos: o menino corria assustado na avenida. Perceberam? Juntamos esta informação com esta informação,
num só predicado. Aqui nós teremos o sujeito menino, predicado corri assustado na avenida. Teremos o verbo intransitivo, o menino corria, ele não pede complemento. E é significativo, se é significativo é núcleo. Mas também temos assustado, que é característica do menino, que é predicativo do sujeito, que também vai ser núcleo. Então, nós temos dois núcleos, um centrado no verbo, essa seria a parte verbal, e o outro centrado no nome, seria a parte nominal. Por isso, nós temos um predicado verbo nominal. Vamos a este outro exemplo. A funcionária chegou cansada. A funcionária é o sujeito, chegou cansada é o predicado. Então, aqui nós temos chegou, que é o verbo, é um verbo significativo, é um verbo que não pede complemento. Por quê? Porque somente o sujeito e o verbo são capazes de completar esse processo. Então, nós temos um verbo intransitivo, que é significativo, é de ação, então é um núcleo. Mas temos também cansada, que é característica da funcionária, do sujeito. Então, nós temos um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é núcleo. Temos dois núcleos, um centrado no verbo e o outro centrado no nome. Portanto, temos um predicado verbo nominal. Neste outro exemplo, ela concluiu seu trabalho satisfeita. Ela é o sujeito, concluiu seu trabalho satisfeita é o predicado. Nós temos concluiu, que é o verbo, ela concluiu. Concluiu o quê? Esse verbo pede um complemento, é um complemento sem preposição, porque fizemos a perguntinha o quê? Não teve exigência de preposição. Então, aqui está seu trabalho, objeto direto. O verbo é significativo e verbo significativo é núcleo. Mas nós também temos satisfeita, que é uma característica lá do sujeito, ela, que nós chamamos de predicativo do sujeito. Então, nesse caso, temos um outro núcleo também. Predicativo é núcleo. Então, se eu tenho um núcleo centrado no verbo e o outro centrado no nome, nós temos um predicado verbo nominal. Observe que esses predicados verbos nominais aqui, eles têm um predicativo do sujeito. Mas nós também podemos ter no predicado verbo nominal um predicativo do objeto. Predicativo do objeto estudado na aula anterior. Aqui na oração, consideramos inaceitável sua atitude. O sujeito está desinicial, mas pela desinência do verbo descobrimos, é nós. Nós consideramos. É um verbo de processo, porque não conclui só com o sujeito. Nós consideramos o quê? Aí, nossa resposta, sua atitude. Então, a pergunta foi feita ao verbo, pergunta de objeto direto, e sua atitude respondeu. Então, temos o objeto direto. Se o verbo é transitivo direto, é um verbo significativo. Verbos significativos são núcleos. Então, ele é o primeiro núcleo aqui do predicado. Aqui o nosso objeto, atitude. Mas temos aqui esse termo inaceitável. Inaceitável. Quem era inaceitável? Sua atitude. Característica do objeto. Nós chamamos de predicativo do objeto. Então, nós temos um segundo núcleo. Se esse predicado tem dois núcleos, um centrado no verbo significativo e o outro centrado no predicativo, que é nome, nós temos um predicado verbo nominal. Uma outra oração. Pedro chamou-me de estressada. Sujeito Pedro. Chamou-me de estressada é o predicado. E nós temos aqui o verbo Pedro chamou. Chamou quem? Pede um objeto direto. Observe que esse me chamou quem? A mim, a mi. O me aqui é um pronome que está ocupando o lugar do objeto direto, de um possível substantivo que é objeto direto. Isso pode? Pode sim. Os pronomes pessoais oblíquos átonos, mi, ti, si, nos, vos, o,
a, os, as, li e lis podem exercer essa função de objeto direto e indireto. Então, o objeto direto aqui é me. Então, temos um verbo transitivo direto, porque pede um objeto direto. É um verbo significativo. Verbo significativo é núcleo. Então, temos um núcleo. Mas esse destressado, esse termo, se refere a quem? A este objeto. A mim. A me. Então, aqui nós temos um predicativo do objeto, característica do objeto, certo? E observem, que nós já estudamos também anteriormente, este predicativo ele vem acompanhado de preposição. Isso pode? Pode sim, já foi visto anteriormente. Então, nós temos um predicativo que é núcleo também. Se no predicado nós tivemos dois núcleos, um é o verbo significativo e o outro é o nome, o predicativo, no caso do objeto, nós vamos ter um predicado verbo nominal. Entenderam? Para fixarmos o que vimos agora, retomando sobre predicado, nós vamos fazer essa questão da página 21 do livro, volume 2, que é correspondente à parte de predicativo do objeto. Leia mais um trecho da crônica É Proibido Achar. Mais um trecho porque na aula anterior fizemos também uma leitura de um trecho dessa crônica, certo? Respondendo uma questão que, se não me engano, da página 19. Então, vamos ao trecho. Solto faísca que nem um fio desencapado ao ouvir o verbo achar. Em qualquer conjugação. É um perigo achar. Não no sentido de expressar uma opinião, mas de supor alguma coisa. Tenho trauma, é verdade. Tudo começou aos 9 anos de idade. Durante a aula, fui até a professora e pedi: posso ir ao banheiro? Ela não permitiu. Agoniado, voltei à carteira. Cruzei as pernas, cruzei de novo, torci os pés. Impossível escrever ao ouvir a lição. Senti algo morno escorrendo pelas pernas. Fiz xixi nas calças. Alguém gritou: olha, ele fez xixi. Dali a pouco toda a classe ria. E a professora, surpresa: e eu achei que você pediu para sair por malandragem. Vamos às questões. Segundo o autor, achar é perigoso em qual circunstância? Por quê? Bom, segundo o texto, apenas quando se supõe algo, pois o que se supõe não é baseado em evidências, hein? Letra B. Volte à resposta dada ao item B da questão da página 20. A resposta dada tem fundamento? A resposta que nós demos foi que podemos inferir que o cronista provavelmente apresenta outros casos em que pressupor algo trouxe consequências ruins, certo? A questão perguntava se a ideia que ele tinha do achar ser perigoso era baseada em algo que ele possivelmente havia vivido. E a resposta foi essa. Então, a resposta dada, esta resposta dada por nós, que nós pressupomos, né, que ele viveu algo que o traumatizou, tem fundamento? Sim, tem muito fundamento, né? Ele conta desse episódio que viveu na infância. Letra C. Coloque a frase "é um perigo achar" na ordem direta, ou seja, sujeito mais verbo mais complemento. Nesse contexto, o verbo achar exerce qual função? Qual palavra o caracteriza e como ela é classificada? Qual tipo de predicado dessa oração? Vamos lá. Na ordem direta, essa oração ficaria: achar é perigoso. Nesse contexto, achar exerce a função, observe, de sujeito, porque o predicado vai ser é perigoso. A palavra que caracteriza esse sujeito é perigoso, aqui, é predicativo do sujeito. Perigoso, característica de achar. Então, é um predicativo
do sujeito. E pergunta também qual tipo de predicado. Se nós temos um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, essa estrutura é de predicado nominal. Então, o predicado dessa oração é nominal. Letra D. Em agoniado, voltei à carteira. Temos o mesmo predicado que o apontado no item anterior. No item anterior é predicado nominal. Mas se analisarmos aqui, sujeito oculto eu voltei. Voltei não é verbo de ligação, é um verbo significativo. Agoniado é uma característica do sujeito oculto eu. Então, nós temos um verbo significativo e nós temos também um predicativo do sujeito. Sendo assim, não é predicado nominal. Nessa oração, o predicado é verbo nominal, porque nós temos dois núcleos. Um que é o predicativo, agoniado, e o outro que é o verbo, certo? Que é significativo, é um verbo de ação. Então, nosso predicado nessa oração é verbo nominal. Letra E. Em eu achava você o máximo. O adjetivo máximo qualifica o sujeito eu ou o objeto direto você. Se analisarmos, eu, sujeito, achava você o máximo, predicado. Achava quem? Você. Então, teremos um verbo transitivo direto mais um objeto direto. E o máximo é uma característica referente a você, então ao objeto. Essa resposta ao objeto você. Letra F. Como ficará o sentido da oração se o adjetivo máximo for suprimido, for retirado? Imagine você dizer somente, eu achava você. Então, vai sofrer algum prejuízo na compreensão, no sentido? Vai sofrer sim. O que vai acontecer? O sentido ficará prejudicado, pois não será possível saber o que se acha, o que se pensa a respeito desse sujeito, né? A respeito da pessoa. Então, o predicativo é núcleo, é base, é informação importante. Na aula de hoje, nós revisamos os predicados verbal e nominal, nos aprofundamos no predicado verbo nominal, exercitamos um pouco esses conhecimentos, certo? Continuem estudando, não deixem de estudar. Eu acredito no potencial de vocês, certo? Fiquem bem e até a próxima aula.